Oi, eu sou Guta Cavalcante e você está no canal Doramas, Gatos e tudo mais. E no vídeo de hoje vou dar continuidade ao resumo de Seguro para Divorciados. Hoje falando sobre o que aconteceu nos episódios 7 e 8. E essa costuma ser uma parte um pouco complicada em vários doramas, já que passamos um pouco da metade do caminho e muitas vezes nesse período é comum se criar uma barriga, uma fase de enrolação, onde quase nada acontece para o avanço da história. Mas aqui, felizmente, não foi o caso. Aconteceram muitas coisas nesses dois episódios e a trama segue firme, avançando e nos surpreendendo. Mas, antes de irmos para o resumo, quero novamente agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. E agora sim, vamos ver o que aconteceu nos episódios 7 e 8 de Seguro para Divorciados. Bem, vamos lembrar que o episódio 6 havia acabado de forma bem sugestiva, e é justamente daí que começa o episódio 7. Infelizmente, para minha decepção e com certeza para a decepção de Hander também, Ki-jun não estava convidando ela para morar com ele, o que realmente teria sido bastante inesperado e ousado. Mas, na realidade, ele estava sugerindo que eles trocassem de apartamento, já que ele não tem lá muito boas recordações passadas em seu apartamento, e tem certeza de que o mesmo acontece com ela. Na verdade, acredita que ela se sente ainda pior com relação ao local onde mora. Por esse motivo, ele acredita que seria interessante ir para um lugar diferente, sem suas próprias lembranças tristes. No início, Hander fica meio relutante, afinal, o apartamento dela não tem nem móveis, mas no final acaba concordando, e assim fica acertado que eles trocarão de apartamento por pelo menos um mês, ou até venderem um apartamento e comprar um outro. Vale lembrar que eles moram no mesmo condomínio e seus apartamentos são bem parecidos. Claro que, enquanto o de Hander está praticamente vazio, tendo apenas um colchonete, uma torradeira e mais uns poucos itens aleatórios, o de Ki-jun tem móveis e uma profusão de mantimentos, mas não tem torradeira. E essa decisão impulsiva e inusitada acaba gerando bons momentos entre os dois e fazendo com que um passe a conhecer e entender um pouco mais o outro. Esse início de episódio foca bastante na solidão de nossos protagonistas, não apenas de Hander e Ki-jun, mas também de Jeongman e Nare. Na manhã seguinte, Hander e Ki-jun chegam juntos ao trabalho, o que aborrece muito Nare, que chega a confrontá-los. Porém, ela está cada vez mais balançada para o lado de Jeongman, que parece decidido a conquistá-la, e a cena do elevador não deixa dúvidas quanto a isso. Após o leve constrangimento causado pelo comportamento de Nare, Ki-jun pergunta a Hander se eles não deveriam dar um nome ao relacionamento deles. E após uma breve sessão de perguntas e respostas, fica estabelecido que eles estão na zona cinzenta. No trabalho, a equipe já começa o dia com um grande susto. Nadebook chega com a notícia de que a senhora Won Seon-hee, uma segurada, está se divorciando, o que pode acabar definitivamente com a chance do seguro para divorciados ser lançado oficialmente no mercado. Contudo, a equipe fica bem confusa, pois o nome dela não aparece em nenhuma das listas de grupo de risco. Então eles descobrem que, na verdade, ela é uma segurada recente que comprou o seguro do vendedor discípulo de Nadebook. E este parece ser um caso bem difícil de se reverter. Se trata de um casal já idoso, ele um médico cheio de vigor e ela uma dona de casa muito generosa e ingênua que frequentemente cai em golpes. Quando a equipe começa a investigar a situação, passa a desconfiar que o marido inclusive tem um caso, e é a partir dessa possibilidade que Ki-jun vislumbra uma saída, já que o segurado ter um caso extraconjugal viola uma das cláusulas do seguro, o tornando inválido. Então, se eles puderem provar que o Dr. Park Yun-kil está tendo um caso, o contrato será anulado e não afetará as estatísticas do seguro. Hander fica chocada e se posiciona contra essa ideia, mas Ki-jun diz que é necessário para garantir o sucesso do projeto. À noite, quando cada um já está em sua casa, Jeongman, que comprou uma cadeira para o caso de Nare voltar ao seu apartamento para uma nova refeição com ele, tira uma foto do urso sem recheio que ela deixou no apartamento dele na última vez,
sentado na cadeira nova, e envia para Nare, que quase imediatamente responde: fofo. Jalmen se desespera envergonhado e quer se matar por um breve momento. Mas então chega outra mensagem de Nare, que manda uma foto de uma taça de vinho ao lado de uma garrafa já pela metade. Mas Nare é uma mulher de ação, e ao invés de ficar em casa bebendo e pensando em Jalmen, pega uma nova garrafa de vinho e sai em busca de um táxi. Jalmen parece ter tido uma ideia semelhante, e o vemos pegando o metrô e indo, provavelmente para o apartamento dela, quem sabe. Desencontro, talvez. Ki-jun e Hander também estão pensativos, cada um em sua casa trocada. Então, Ki-jun decide ir ao seu antigo apartamento se desculpar com Hander por tê-la decepcionado durante a reunião. Eles conversam, esclarecem alguns pontos e, por fim, Ki-jun diz que não quer mais ficar na tal zona cinzenta. Então ele se aproxima lentamente para beijá-la e o episódio acaba. Bem, o 8º episódio começa dando continuidade à cena romântica com a qual finalizamos o 7º. E quando Ki-jun está prestes a beijar Hander, eles são interrompidos por uma notificação de mensagem do celular dela. Então, o momento se desfaz. Eles ficam meio constrangidos e Ki-jun diz que já está tarde e vai embora, deixando Hander com a mensagem de sua mãe dizendo para ela não faltar na reunião de família. Logo que sai do apartamento, Ki-jun dá de cara com Nare, que chegava com a garrafa de vinho. Então, ele não tem outra escolha a não ser explicar a ela a atual situação da troca de apartamentos. E esse encontro entre os dois acaba sendo bem proveitoso, já que eles esclarecem seus sentimentos e põem um ponto final a qualquer possibilidade de volta. Enquanto isso, descobrimos que Jalmen não estava indo para o apartamento de Nare afinal, mas sim para o apartamento de Ki-jun. E ao chegar lá, se depara com Hander. Esta também o coloca a par da inusitada decisão de trocarem de apartamento. E ele parece se divertir muito com o que está acontecendo entre o seu amigo e Hander. Após as respectivas conversas, Nare e Jalmen acabam se encontrando por acaso na saída do condomínio. E quando Jalmen pergunta a ela se ela também foi procurar o Ki-jun, ela lhe diz que foi apagar o passado e o convida para tomar um vinho com ela. No final, eles param em um outro lugar e bebem cerveja, e ela pede a ele que guarde o vinho para que eles bebam quando sentirem vontade. E por fim, eles têm um momento fofo, dividindo os fones de ouvido para ouvir música romântica. E por falar em momento fofo, o querido Wong-sik tem uma reunião com a Ryong para falarem sobre a parceria dele com o seguro. Depois, eles passam a ter uma conversa mais profunda sobre o que realmente traz a felicidade. E esse bom momento termina com uma pequena aparição da tão providencial gravidade coreana. Adoro! Entre esses acontecimentos, acompanhamos o desfecho da história envolvendo o Dr. Park Hyun-kyu e sua esposa, Won Seon-hee, o caso da semana. E a investigação desse caso resultou em momentos bem engraçados envolvendo Ki-jun e Jalmen, bancando os detetives e seguindo o médico, e também em alguns momentos emocionantes, como durante a conversa de Hander e a senhora Won Seon-hee, que na verdade está sofrendo com o estágio inicial de demência, e é por esse motivo que resolveu pedir o divórcio, para evitar o sofrimento de seu marido com o agravamento futuro de sua doença. O que ela nem desconfia é que seu marido, como especialista em medicina tradicional, não iria deixar essa condição passar despercebida. Ele não apenas está ciente da doença da esposa, como já está tomando providências para tornar a vida dela mais confortável e segura, e não tem a menor intenção de se afastar dela. Por sinal, ele não estava tendo um caso. A mulher com quem Ki-jun e Jalmen viram ele se encontrar era dona de uma máquina de costura que já pertenceu à sua esposa muitos anos antes, e ela adorava essa máquina, mas a penhorou para ajudar a custear parte dos estudos do marido, quando ainda eram recém-casados. Desde que teve condições de reaver a máquina, o Dr. Park Hyun-kyu tem procurado por ela para recomprá-la e dessa forma fazer uma surpresa para sua esposa. Infelizmente, ele só conseguiu agora, quando ela já está doente, mas ainda assim ela vai ficar feliz. E eu achei isso bem fofinho. Por fim, a equipe acaba se reunindo para ajudar na mudança do casal para outro local mais adequado e confortável para a senhora Won Seon-hee, onde o marido cuidará dela pelo resto de suas vidas. Após ter mais um caso resolvido, a equipe vai jantar para comemorar. Todos estão felizes quando John Nare chega com a terrível notícia de que a equipe acaba de ser desfeita. E assim termina o 8º episódio.
Para mim, até agora, esse dorama tem sido uma grata surpresa, perfeito para superar o trauma do anterior. A história continua fluindo muito bem e se mantendo interessante. Vários momentos engraçados continuam acontecendo, mas sem perder o foco nos romances que estão sendo construídos. Mas e você? Está gostando de Seguro para Divorciados? Acredita que a intervenção de uma equipe como essa conseguiria mesmo salvar uma relação? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com outras pessoas dorameiras que buscam um casamento para a vida toda e se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Na descrição deixo mais algumas informações sobre seguro para divorciados. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!